o meu pai queria falar com o pastor, e eu estava viajando. Estava nos Estados Unidos, tinha ido para a conferência geral, e aí o pastor Jairo era o pastor lá do distrito do Jaraguá. Praia Grande. Desculpe, Praia Grande, isso mesmo. É porque a gente frequentou muito tempo Jaraguá, Pirituba, né? Sim. E a gente vai ficando velhinho, e aí vai esquecendo. E aí o pastor Jairo foi lá que atendeu meu pai, e eu sou eternamente grato, viu? Porque você nos atendeu lá. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe você e sua família. Obrigado. E é bom estar com vocês aqui nesta manhã. O pastor disse que eu fiz uma semana de oração aqui, e fiz mesmo, só não lembro em que ano foi. Tem alguém aqui que assistiu a semana de oração? Deixa eu ver. Olha, 7 pessoas e meia. Muito bem. E eu quero dizer que é um prazer poder voltar à igreja, poder rever aqueles que estiveram aqui, e peço até desculpas, porque às vezes a gente vê tanta gente, as pessoas vêm nos cumprimentar, às vezes até almocei na casa da pessoa, ou até fiz uma visita, né? E a pessoa vem, pastor Josué, e eu não lembro, sabe? E aí eu cumprimento, acho que não com aquele entusiasmo que a pessoa esperava, daí a pessoa fica decepcionada. Então já quero pedir perdão antecipadamente, né, se eu fui na sua casa, se eu almocei, se eu visitei você, só que eu não estou conseguindo me lembrar, né, de muita gente, ou de quase ninguém. Então, por favor, me perdoe quando você vier me cumprimentar e dizer assim, olha, você foi na minha casa e nem está me lembrando de mim. Isso não é ingratidão, é envelhecimento mesmo. Quando eu era garoto, e não faz muito tempo atrás, eu gostava de jogar bolinha de gude. O nome aqui é esse, bolinha de gude? Bolinha de gude? Então, eu gostava de jogar bolinha de gude. E minha mãe um dia me chamou e disse assim, Josué, você gosta de jogar bolinha de gude e eu quero te dar um conselho, uma orientação. Quando você for jogar, não jogue a ganha. Era uma maneira de dizer assim, não jogue valendo, a vera, como alguns dizem, né? Porque ou você vai perder, ou vai ganhar, alguém vai se prejudicar. Eu falei, tá bom, mamãe, tá muito bem. Aí um dia eu estava com as minhas bolinhas, andando ali, lá em Marília, interior de São Paulo, encontrei um amigo. O nome dele é Carlinhos. E ele era menor que eu e mais novo que eu. E eu pensei, né, falei, estou tendo uma boa chance aqui. E falei assim, Carlinhos, vamos jogar bolinha? Ele disse, vamos. E eu falei assim, mas só que é a ganha. Olha a desobediência, como é atrevida, não é? Mas eu já pedi perdão para minha mãe. Ele disse, vamos. Falei, olha que chance, oportunidade. Mais novo que eu, menor que eu, né? Começamos a jogar. E eu percebi rapidinho que ele tinha uma mira incrível. Ele não errava uma. Pem, pem, pem. E eu comecei a perder. E a cabeça do jogador é o seguinte. Ele acha que ele vai conseguir reverter a situação. O jogador sempre assim, né? Então está perdendo, eu falo assim, você está perdendo, para, né? Mas o jogador fala, não, mas na próxima jogada eu vou, né? E o jogador, né, continua, e eu continuei perdendo. Perdi todas as bolinhas. E aí, eu tive uma ideia. E eu quero confessar que essa ideia que eu tive, não foi assim uma ideia cristã, justa, honesta. Já confessei, tá bom? Confessei. Eu falei assim para o Carlinhos, vamos ficar sócios? Aí o Carlinhos olhou para mim e disse assim, como? Eu disse, nós juntamos todas as bolinhas que nós temos, e eu já não tinha mais. E aí nós dois vamos nos unir, vamos jogar juntos, né? E aí a gente vai rapelar as bolinhas da molecada. Ele falou assim, eu topo. E aí nós ficamos sócios.
sociedade é uma coisa boa ou ruim? Bom, eu praticamente induzi vocês a dizerem que não é boa, né? Porque eu fui meio espertalhão, não é verdade? Mas, de fato, às vezes, alguns entram em sociedade, né, como espertalhões e prejudicam o outro, né? Mas existem boas sociedades, raras, boas. Meu pai dizia assim: meu filho, meia é só no pé e ainda rasga. Então, uma sociedade pode ser boa ou pode ser ruim, depende com quem você se associa, depende qual é o negócio. Me lembrei agora que eu tinha que ter cantado no início. Eu vou cantar, porque vai que não me dão almoço. Assim, ó, não cantou, não vai ter almoço. Então, ó, parem aí com essa ideia, tá bom? Que depois eu continuo. Então, a ideia que eu estou contando é que uma sociedade pode ser boa ou pode ser ruim. Bom, então essa música que eu vou cantar agora, ela fala da esperança da volta de Jesus, tá bom? Vamos ver se vai sair. Esperança posso ter nas riquezas ou governos, em quem posso me valer. Injustiças e as mortes, violência e desamor, desespero em toda parte. Este é um palco de horror, mas nós temos a promessa de que Cristo vai voltar, e quando Ele vier, tudo isso vai mudar. Jesus Cristo então dirá, num suspiro em desabafo: quanto esperei, filhinho, pra envolvê-lo em meus braços. Vou levar você pra casa, pra uma festa em família. Vamos celebrar a vida, 100.000 anos cada dia. Vou tornar as despedidas em canções de reencontro. Reinará só a nunca mais a dor e o pranto. Jesus Cristo então dirá, num suspiro em desabafo:
casa, para uma festa em família. Vamos celebrar a vida, 100.000 anos cada dia. Vou tornar as despedidas em canções de reencontro. Reinará só a alegria. Nunca mais a dor. Senhor nosso Deus, que promessa maravilhosa nós temos de que Jesus vai voltar. E não vemos a hora em que o Senhor vai nos encontrar e vai nos abraçar. E vamos viver a eternidade perto um do outro. E viveremos as alegrias que o Senhor tem preparado para nós. Aviva, Senhor, em nós essa esperança. E permita que, mesmo enfrentando lutas e dificuldades e desafios, essa esperança nos mova, nos conduza, nos fortaleça. E que estejamos prontos para quando Jesus voltar. E prontos agora para ouvirmos a sua palavra. Te pedimos em nome de Jesus, amém. Bom, parece que deu certo, né? Eu estava sentado ali e nós estávamos cantando, né? Como é bom cantar, não é? Eu gosto muito de cantar e de ouvir e cantar junto, né? Então, quando a gente vem à igreja, a gente deveria aproveitar esses momentos para a gente curtir, sabe? É como se você estivesse num show. No bom sentido, né? De você ouvir aquilo que você gosta, de você participar de um evento. É isso aqui, é a igreja. Então você vem, nossa, estão cantando, mais perto quero estar, entrega, como é bom, estou pensando nisso, estou viajando, né? Estou nos braços do Senhor, é tão bom isso. Quando você ouve uma música, não é? Pensa, o que isso está falando para mim? Então aproveite para estar aqui na igreja, que tem muita gente que não tem esse privilégio. Bom, estava falando sobre o que mesmo? Sociedade, boa ou ruim, né? Você sabe que antes de Deus formar o ser humano, ou quando Deus estava rascunhando a criação do ser humano, ele pensou assim: vou fazer o ser humano, mas vou fazê-lo com um propósito de existência. Ele vai ser o meu sócio. Olha, já pensou? Deus pensa no ser humano e diz assim: eu vou fazer o ser humano, mas eu quero que ele se torne o meu sócio. Essa vai ser a essência da vida dele. Quer ver? Abra a Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 26. Gênesis capítulo 1, verso 26. Olha o que Deus diz aqui, antes de ele formar o ser humano. Quando ele estava fazendo o planejamento. Gênesis 1, 26. Diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio, guardem essa palavra, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Essa palavra domínio vem do hebraico radá,
que significa senhorear, administrar. A ideia de Deus era a seguinte: eu vou criar a terra e vou criar o ser humano à minha imagem e semelhança, e ele vai gerenciar a terra, ele vai administrar os negócios da terra da mesma maneira que eu administro o mundo, baseado no amor. Ele vai administrar a minha imagem e semelhança, ele vai ter o domínio sobre toda a terra. E é interessante que a Bíblia repete esse conceito em Salmo 8, verso 6, diz assim: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste. Salmo 8, 6. E Salmo 115, 16 diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. A terra, o Senhor deu para a gente cuidar. Então, nós somos sócios de Deus para nós cuidarmos da terra. Há algum advogado aqui? Tem algum advogado aqui? Ali. Muito bem. Normalmente, quando as pessoas vão se tornar sócias, elas têm um tipo de um contrato, não é verdade? Elas fazem um contrato e tal, e cada uma, né, ali entra com seus deveres e com seus direitos, né? O que cabe a um e o que cabe a outro. Como Deus é o seu sócio e é o meu sócio, é o nosso sócio, tem uma lista de coisas que ele promete fazer. Como é seu nome? Beatriz. Ele diz assim: Beatriz, você é minha sócia. Eu sou seu sócio, muito prazer. Como seu sócio, eu vou prometer para você algumas coisas. Primeira, eu vou estar sempre com você. Segunda, o Espírito Santo, que é igual a mim, ele vai te ajudar em todas as coisas. Ele vai estar ao seu lado. O meu filho, que é igual a mim, Jesus Cristo, ele vai suprir nas riquezas da glória dele cada uma das necessidades que você tem. E eu vou separar um anjo para que esteja com você 24 horas. Enquanto eu estou falando para Beatriz, eu estou falando para cada um de vocês. É como se Deus estivesse falando com vocês, porque ele é o seu sócio. E tem mais, Beatriz. Todas as coisas que acontecerem na sua vida, sejam boas ou más, eu vou trabalhar para torná-las uma bênção para você. Em todos os seus desafios, lutas, dificuldades, eu vou estar com o meu braço direito estendido e eu vou ajudar você. Quando você estiver doente, eu vou afofar o seu travesseiro. Quando você estiver com o seu coração quebrantado, eu vou consolar você, eu vou erguer você. As suas batalhas vão ser as minhas batalhas. As suas lutas vão ser as minhas lutas. E quando você morrer, eu vou ressuscitar você e vou levar você para a vida eterna. O que você acha dessas promessas de Deus? Maravilhosas, não é verdade? São maravilhosas. E aí a gente faz uma pergunta. Para Josué. Fala assim: Josué, não esse Josué, o Josué lá da Bíblia. Assim, Josué, Deus cumpre as promessas que ele faz? E Josué responde no capítulo 1, do capítulo 21, verso 45, ele diz: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então ele vem e diz assim: Beatriz, não se preocupe, porque Deus, ele cumpre cada uma das promessas que ele faz. E aí a gente vai perguntar para Jó, diz assim: Jó, Deus tem poder para cumprir o que ele prometeu, já que ele cumpre? Jó 42, verso 2, diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus pode fazer todas as coisas.
Então, se ele prometeu, se ele cumpre e tem poder, quer dizer que isso vai se realizar. Então, você não precisa ficar preocupado ao entrar em sociedade com Deus, porque ele vai cumprir cada uma das promessas que ele fez no contrato. E veja, qual é o negócio de Deus? Bom, a gente, quando vai lá para Salmo 24, verso 1, a Bíblia diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Deus é o dono de tudo. Lá em Ageu 2, verso 8, diz assim: minha é a prata, meu o ouro, diz o Senhor. Lá em Salmo 50 diz assim: está vendo todos esses animais que estão pelo campo? Todos eles são meus. Então Deus é o Deus de tudo e de todos. E esse é o patrimônio de Deus. E Ele nos chama para sermos sócios. É uma sociedade entre desiguais, não é verdade? Deus é o dono de tudo e eu sou dono de quê? Sou dono de nada. E aí a gente pergunta assim: mas qual é o negócio de Deus? Quando Deus criou o mundo, Ele disse para Adão e Eva: vocês devem cuidar do mundo. Mas depois que entrou o pecado no mundo, Deus adicionou um outro propósito nesse mundo. Lá em Lucas 19, verso 10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Qual é o negócio de Deus? Cuidar e salvar. E eu quero chamar aqui, por favor, o Expedito e o Hernando, que venham aqui à frente. Alô? Estão aí? Isso. Cuidar e salvar. O cuidar para lá e... Obrigados? Pode ficar perto. Depois vem. Aí vocês vão. Essas duas palavras aqui, eu gostaria que ficassem na cabeça de vocês. Isso aqui, ó. Por isso nós vamos repeti-las exaustivamente hoje de manhã. Porque se alguém perguntar assim para vocês: qual foi o sermão que o pastor pregou? Cuidar e salvar. Qual é o negócio de Deus? Por que só 3 pessoas estão falando? Qual é o negócio de Deus? Cuidar e salvar. Esse é o negócio de Deus. Agora veja, nós somos sócios de Deus, sim? Sócios de Deus. Se o negócio de Deus é cuidar e salvar, qual é o meu negócio? Não. O meu negócio é trabalhar duro para poder ter uma boa casa, um bom carro, uma boa aposentadoria, né? É assim que nós fomos ensinados, que o negócio da nossa vida não é isso aqui. Eu nunca vi, quer dizer, deixa eu reformular o que eu vou falar. Normalmente, os pais falam assim para os filhos: filhinho, deixa eu ver um filhinho aqui. Seu nome como é? Como? Igor. Nicolas. Desculpa, eu estou velhinho, você desculpa aí. Nicolas. Então, normalmente, é só ilustração, tá bom? Normalmente, os pais chegam assim e falam assim: Nicolas, estuda, se prepara para fazer uma boa faculdade, para você ter uma boa profissão, para você ter uma boa casa, para você ter uma boa família, um bom carro, para você poder viajar, para você comer nos restaurantes que você quer e, claro, para você também servir a Deus. Normalmente é assim que se faz. E normalmente a gente não ouve assim: Nicolas, eu quero que você estude, seja um aluno muito bom, passe na melhor faculdade, se torne o melhor profissional que você puder, para você poder cuidar e salvar melhor. Normalmente a gente não ouve assim. Porque está na nossa cabeça que o objetivo da nossa vida é material.
É você ter as coisas, para você ter segurança, para você ter facilidades. Isso é um engano, porque as coisas não nos tornam felizes. É claro, torna a miséria melhor, né? Mas não nos tornam realmente felizes. Cuidar e salvar são os elementos do significado da nossa vida. Agora, Jesus diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas? Olha que coisa incrível. Não é verdade? Mas só que a gente não acredita. A gente diz assim: eu tenho que buscar as outras coisas. E o reino de Deus, se der, eu encaixo nesse processo. Bom, como eu disse para vocês, essa sociedade, ela é entre desiguais, né? Deus é o dono de tudo e eu sou o dono do quê? O que eu tenho? Tudo que eu tenho é Deus que me dá. E quais são, então, os recursos que nós entramos nessa sociedade com Deus? Eu quero chamar, por favor, a Marcinha. Isso, por favor, fique. Agora sim pode ir um pouquinho mais para lá. Mostre para eles com que é que nós entramos para cuidar e salvar, com o quê? Com o nosso corpo e as energias. Eu tenho umas informações aqui sobre o nosso corpo. Diz assim: o nosso corpo, ele tem cerca de 30 trilhões de células. Cerca de 96 mil quilômetros de vasos sanguíneos pelo corpo. Mais de 650 músculos esqueléticos, 3 bilhões de fibras nervosas, 30 trilhões de células nervosas, vermelhas, 100 bilhões de neurônios, 1.200.000 fibras nervosas em cada nervo óptico, 6 a 7 milhões de neurônios olfativos, 30 mil fibras nervosas que formam o nervo auditivo, 400 a 700 milhões de alvéolos pulmonares, 20 bilhões de células produtoras de leite em cada mama, 20 bilhões de células. O que você acha do nosso corpo? Não é extraordinário? Fantástico. Agora fica pensando assim: por que é que Deus fez um corpo tão fantástico? Deve ter um propósito principal. O propósito principal que Deus fez o nosso corpo com as nossas energias é para fazer o quê? Nossa, que desanimados que vocês estão. Eu vou falar de novo. Deus fez esse nosso corpo maravilhoso para que, em primeiro lugar, a gente possa fazer o quê? Cuidar e salvar. Cuidar e salvar. Qual outro recurso, Max, que nós temos, né, para a gente fazer frente ao desafio de cuidar e salvar? Mostra para eles lá. Isso. Estão vendo? Qual é? 24 horas por dia, 1.440 minutos por dia, 86.400 segundos por dia, que se renovam todo dia. É bastante tempo, né? E eu fui à internet para procurar alguma coisa de como o ser humano gasta o seu tempo. Eu encontrei algo interessante, de que uma pessoa, quanto de tempo uma pessoa que vive até 75 anos, ela gastaria em cada coisa. E aí a lista começa: 3 anos lavando roupa. A pessoa entra em 2022 na lavanderia e só sai de lá no final de 2025. Esse é o cálculo que eles fazem, né? 115 dias rindo. O cálculo é que as pessoas gastam por dia 6 minutos rindo. 6 minutos. Tem gente que gasta mais. E tem gente que gasta muito menos. Enquanto gasta 115 dias rindo, gasta 5 meses reclamando.
Em média, 8 minutos por dia. Tem gente que gasta mais, tem gente que gasta menos. 27 dias esperando por transporte público. Vamos contar um mês, né? Você vai no ponto de ônibus no dia 1º e só sai de lá no dia 30. Que mais? 11 anos vendo TV. Você entra na sala de TV em 2022 e você só sai de lá em 2033. Mais do que maratona, né? Haja série. 10 anos e 4 meses trabalhando. 4 meses se barbeando. 4 anos comendo. Tem gente que gasta mais. E tem gente que gasta menos. 1 ano e meio arrumando o cabelo. São as mulheres. É mais, né? Não é mais? 8 anos e meio comprando. As mulheres também. Não é verdade? Sabe quantos anos dormindo? 26 anos dormindo. Dos 75 anos, você passa 26 anos dormindo. E nas redes sociais? Perderam a conta. Veja, essa quantidade de minutos e segundos, né, que nós temos, no que é que a gente primariamente deveria gastar o nosso tempo, hein? Cuidar e salvar. Cuidar e salvar. Eu quero chamar, por favor, a Nicole. Isto. Ela tem um outro item. Mostra assim alto para eles. Que é o quê? Os nossos dons e talentos, as nossas habilidades, né? Então todos nós nascemos com algum talento, com alguma habilidade, né? Natural. Aqueles que nós recebemos também sobrenaturalmente quando nós nos batizamos, não é, pelo Espírito Santo, e aqueles que nós adquirimos, né, através do exercício, da aprendizagem. E aí vem as habilidades artísticas de você tocar, cantar, pintar, esculpir, as habilidades manuais, né? Eu não tenho muitas essas habilidades, né? De consertar, de fazer as coisas, habilidades mecânicas, né? Saber como funcionam as máquinas, os aparelhos, as habilidades intelectuais, né? Então tem gente que gosta de estudar, tem doutorado, pós-doc, gostam de ensinar, verbalizar, habilidades interpessoais de amizade, simpatia, bondade, né? Habilidades inventivas, pessoas que criam coisas novas, habilidades administrativas, de gerenciar, dirigir, etc., e habilidades físicas nos esportes e etc. Deus nos deu os dons e os talentos para a gente ficar famoso, não é verdade? Para a gente poder ter dinheiro e poder sobre as pessoas. Foi para isso que Deus nos deu primariamente os dons e os talentos? Não, Deus nos deu os dons e os talentos para fazer o quê? Por que nem todo mundo está falando? Deus nos deu os dons e as habilidades para cuidar e salvar. Isso tem que ficar na sua mente. Isso não deveria sair nunca mais da sua mente. Cuidar e salvar. Se estivesse andando na calçada, veria a sua cabeça. Cuidar e salvar, cuidar e salvar, cuidar e salvar. Júlia, qual é o outro recurso que a gente entra? Aí não, pastor. Você não sabe o duro que eu dou para ganhar dinheiro. Acordo cedo, sabe aquele negócio lá
de ficar esperando transporte público sou eu, né? Dou um duro danado, uma luta, tenho que engolir sapo muitas vezes, o ambiente não é bom, né? Então, pastor, dinheiro sou eu que ganho, não é Deus que me dá. Tá certo? Tá, mais ou menos. Mas a gente não pode esquecer que, se Deus não desse o corpo e as energias, e saúde, se Deus não nos desse o tempo, se Deus não nos desse as habilidades, nós não teríamos como, não é verdade? E nós temos um problema, que tem gente que tem muito e tem gente que tem muito pouco. E uma estatística mostrou que 2% das pessoas mais ricas do mundo são donas de mais de 50% da riqueza mundial. 2%, eles detêm 50% da riqueza mundial. Enquanto os 50% das pessoas mais pobres detêm 1% da riqueza do planeta. Desigual, não é? E aí Mahatma Gandhi, ele disse o seguinte: há o suficiente no mundo para todas as necessidades humanas, mas não há o suficiente para a cobiça humana. Para que Deus nos deu dinheiro? Deus nos deu dinheiro prioritariamente. Quando eu digo prioritariamente, é a coisa mais importante. Escutem o que eu estou dizendo. Deus nos deu o dinheiro para que prioritariamente a gente possa fazer o quê? Cuidar e salvar. Cuidar e salvar. Isso tem que ficar na nossa cabeça. Os recursos que Deus nos dá é para a gente cuidar e salvar. Pastor, eu entendi. Mas quem são essas pessoas a quem eu devo cuidar e salvar? Alessandra, pode vir aqui, por favor? Quem são essas pessoas? Ergue um pouquinho. Isso. Quem são? Vocês estão enxergando daí? Não, né? Oh, gente, que dó. Então, ergue mais alto para aquela moça que está ali enxergar. Isso não é uma boa notícia? Você e a sua família estão no topo da lista a quem Deus quer cuidar e salvar. Você e sua família, não é uma maravilha isso? Deus dá para você o corpo e as energias para você usar para você mesmo e para sua família, né? O seu corpo para exercitar, para jogar, para brincar, né? As suas energias para você gastar com você e com a sua família. Deus dá o tempo para você usar com você e com a sua família. Não é errado você falar assim: hoje eu vou gastar umas 2 horas tomando um banho de banheira. Não é errado. Deus quer que você gaste o seu tempo com você e com a sua família, brincando com seus filhos, passeando, viajando, né? Deus deu os dons e os talentos e as habilidades para que você use, para atender você e a sua família, para fazer com que o dinheiro chegue até você e sua família. Então Deus quer que você tenha sim uma boa casa, um bom carro, que você tenha condições de viajar, usar boas roupas, né, de comer bem, né? Por quê? Você e a sua família estão no topo da lista a quem Deus quer cuidar e salvar, a quem Deus quer cuidar e salvar. Não é legal isso? Não é maravilhoso isso? Então você não está fora, você está incluso dentro desse projeto. Mas tem um outro grupo, que a Maria Regina vai trazer aqui para a gente, que são quem? Ergue bem alto, está enxergando? Coitada, vai sair com o pescoço duro. Pode ficar um pouco mais aqui. São quem? Tem pobre necessitado aqui em Cotia? Nossa, então aqui é igual em todos os lugares?
está no plano de Deus, no projeto de Deus, depois do pecado, que você use o seu corpo e as energias para atender os pobres necessitados, sabe? Quem sabe carregar alguém doente no colo, quem sabe empurrar uma cadeira de rodas. Deus deseja que você use o seu tempo para você atender aos pobres e aos necessitados. Deus deseja que você use as suas habilidades, os seus dons e talentos para você atender aos pobres e necessitados. Deus deseja que você utilize o seu dinheiro para você atender aos pobres e aos necessitados. Eu vou abrir um parênteses aqui. Quando eu estava trabalhando na Associação Paulista Central, o pastor Erlo, nosso presidente, ele sempre motivava a cada departamento a fazer alguma coisa em prol dos outros, em favor da pregação do Evangelho. E aí o grupo da engenharia saiu nos arredores ali da associação, no bairro do Bonfim, para ver se eles podiam ajudar alguém. E eles passaram na frente de uma casa, pensem numa casinha detonada, acabada. As portas podres, janelas caindo, telhado arrebentado, sem reboco. Pensa assim num horror de casa. Eles pensaram, aqui quem sabe a gente pode fazer alguma coisa. Bateram a porta, saiu lá o seu Aurelino. Ele disse, olha, bom dia, ou boa tarde, eu não lembro. Nós somos aqui da igreja, da área de engenharia, e nós queremos fazer uma proposta aqui para o senhor. Ele já ficou falou, nós queremos reformar a sua casa. Ele disse assim, mas eu não tenho dinheiro. Sim, mas nós é que vamos fazer o projeto para o senhor, mas eu não tenho dinheiro para a mão de obra. Ele disse, mas nós vamos dar a mão de obra. Mas ele disse, eu não tenho dinheiro para os materiais, mas nós vamos dar os materiais. Nós vamos fazer tudo. E ele ficou parado. O senhor entendeu? Ele disse, não. Nós da igreja, que somos da área da engenharia, nós vamos fazer um projeto, vamos trazer as pessoas e o material e nós vamos reformar a sua casa. E o senhor não vai gastar nada, nem um centavo. Entendeu? Entendi e eu quero. E aí eles começaram o projeto e tal, começaram a trabalhar. Aí os vizinhos vieram. Vizinho é difícil, não é? Chegaram assim e falaram assim, quem são vocês? Nós somos aqui da igreja, da área de engenharia. Vocês estão reformando a casa do seu Aurelino, né? Estamos. De onde ele arranjou dinheiro para isso? Vizinho é fogo. Cuida da vida do outro, né? Disse assim, não, nós estamos fazendo isso gratuitamente. Nós fizemos o projeto, estamos trazendo a mão de obra, os materiais, ele não está gastando nada. Não, não. Olhem só a reação deles. Será que nós podemos ajudar? E começaram a ajudar. Uns 3 meses depois, a casa estava pronta. Pensa numa casa que estava detonada, agora uma casa lindinha. Toda pintadinha, toda arrumada, as portas no lugar, tudo bonitinho, fizeram uma reinauguração, foi uma festa. Aí seu Aurelino chamou um deles e disse assim, vocês disseram que são da igreja, né? Sim, nós somos da igreja adventista. Podem me dizer como é que eu faço para fazer parte dessa igreja? Porque eu nunca vi uma coisa assim. Pessoas que se disponham a doar do seu tempo, dos seus recursos, para ajudar um velho como eu. E ele foi batizado. Pobres e necessitados, eles precisam da nossa atuação. Qual é o dom e o talento que você tem? Dá um pouco disso para os pobres, que não podem pagar o seu serviço, aquilo que você sabe fazer. Mas tem outro grupo que eu quero chamar a Beatriz, agora então você, né, Beatriz?
a quem Deus quer cuidar e salvar, que são quem? Olha, ergue mais assim para ela ver lá, está vendo? Que são os perdidos. Deus deseja que você use o seu corpo e energia em relação aos perdidos. Deus deseja que você gaste o seu tempo com os perdidos. Deus deseja que você use as suas habilidades, dons e talentos com os perdidos. Deus deseja que você use o seu dinheiro com os perdidos. E aqui agora eu quero fazer uma ligação, né, de dinheiro com os perdidos, relacionado aos dízimos e às ofertas. Então o dízimo e a oferta fazem parte do planejamento de Deus, de você cuidar e salvar e atender os perdidos. Então quando você dizima, você está fazendo uma coisa própria de um sócio. Quando você oferta, você está fazendo uma coisa própria de um sócio. Quando você é dono de uma empresa, você se preocupa como é que está essa empresa, sim ou não? Se ela está bem pintada ou não, não é verdade? Se ela tem uma boa imagem ou não. Se ela estiver ruim financeiramente, quem sabe você vai vender algum bem para poder fazer frente, né, à necessidade da empresa, para ela não falir, não é verdade? Esses somos nós. Nós somos os donos da igreja. Nós somos os sócios de Deus. Quantas vezes você, quem sabe, já perdeu o sono pensando assim: puxa vida, a minha igreja está com dificuldade financeira, eu acho que eu vou vender um carro para que a minha igreja não venha à falência. Quantas vezes? Nós precisamos interiorizar a ideia de que nós somos sócios de Deus. Toda vez que alguém se batiza, o nosso negócio, que é cuidar e salvar, está tomando lucro, sim ou não? As pessoas estão sendo salvas. Toda vez que uma pessoa se perde, o nosso negócio está tendo prejuízo. E quantas vezes você já passou na frente de um barzinho, né, lotado de gente tomando cerveja, dando risada, e aí você olha assim e fala: nossa, essa juventude está perdida. Sabe quem é essa juventude perdida? É o nosso negócio. Eles são o nosso negócio. Você já passou alguma vez e estendeu a mão dizendo assim: Senhor, abençoa esses jovens, por favor. Eles estão num caminho de perdição. Por favor, abençoa esses jovens. Alguma vez, diante de uma parada gay, ou de um carnaval, você já estendeu a mão dizendo assim: Senhor, esses são o meu negócio, nós estamos tomando prejuízo, a gente precisa salvar esse povo. Esse é o nosso negócio, cuidar e salvar do perdido, com os recursos que Deus nos dá. Vocês podem me dizer o que está acontecendo aqui, por favor? Qual a leitura que vocês fazem do que vocês estão vendo? Vocês estão notando que eu e a família estão... Abaixa um pouquinho assim e sorria do jeito que você estava. Ela estava assim, ó, eu e a família, sorrindo, feliz. Sabe por quê? Porque é uma concentração de todos os recursos aqui. Recurso do tempo, da energia, da habilidade, do dinheiro, está aqui, ó. Eu e a minha família. E a família está feliz, satisfeita, não é? Pergunto para você, não é assim que acontece com a gente? Em relação aos pobres e perdidos? Estão vendo? Não tem nem força para falar. O grito deles é: e nós aqui? E nós? Nós estamos aqui, ó, cuidando só de nós, da nossa família, mas tem os pobres, os necessitados e os perdidos, e nós aqui. E nós achamos que o propósito da nossa vida está aqui só,
Não, o propósito da nossa vida está lá também, usando os nossos recursos para atender os pobres necessitados e os perdidos. Venham aqui que elas vão cuidar de vocês agora. Vamos ver se vocês vão cuidar delas, por favor. Cadê? Estou achando que tem pouca energia lá no perdido, hein? O perdido, isso, o perdido também. O pobre. Aí todo mundo abandonou o pobre necessitado, coitado. Ficou sem ninguém. Vocês entenderam? Entenderam? Eu vou indicar o nome de vocês lá para Novo Tempo, tá bom? Vocês fizeram, e vocês fiquem aí. Deus nos deu todos esses recursos para atendermos nós e a nossa família, os pobres necessitados e os perdidos, para fazer o quê? Cuidar e salvar, cuidar e salvar, cuidar e salvar. Dá uma olhada nesse texto. Esse texto diz assim: Ele, Deus, fez dos seres humanos os seus administradores ou sócios, confiando a eles o quê? Recursos, não para que fossem acumulados, mas usados em benefício dos outros. Desse modo, pessoas tornam-se o meio pelo qual Deus distribui as suas bênçãos na terra. Então você recebe a bênção e se torna um meio para abençoar as outras pessoas. Para você fazer o quê? Cuidar e salvar. Cuidar e salvar. E vou mostrar para vocês agora um vídeo de um padre que ele entendeu a função, o objetivo dele. Eu preciso do som. Esse vídeo, só para contar para vocês o que aconteceu agora há pouco comigo. Eu fui almoçar com um amigo, estava voltando para casa, e aí passou um motoboy, rapidamente assim pelo lado do meu carro. Eu devia estar um pouco para a direita, ele colocou o pé, meteu o pé no retrovisor do meu carro e foi embora. E eu vi que ele tentou fazer a mesma coisa com o motorista, que estava um pouco mais à frente da gente, só que quando ele foi meter o pé no retrovisor, o motorista tirou o carro, ele se desequilibrou e caiu. E aí eu parei para ajudá-lo, porque o motorista não parou. Ele até se assustou, o motoboy, porque ele caiu no chão, ele até se assustou quando me viu, pensou que eu fosse brigar com ele. Mas eu peguei na mão dele e falei: tá tudo bem, meu irmão, você precisa de alguma coisa? Ele: não, pedi desculpas, eu não estou precisando de nada. Eu falei: poxa vida, você estava nervoso, você passou pelo meu carro, meteu o pé no retrovisor, e aqui também é a mesma coisa? Cabeça fresca, meu irmão. Aí sentei com ele na guia da calçada e comecei a conversar com ele. E ele estava falando que estava com a cabeça quente porque pedi um vale para o patrão dele, a filha estava doente, para comprar remédio e o patrão não cedeu o remédio para ele, não cedeu o vale para ele. E a gente estava do lado de uma farmácia, falei: poxa, não seja por isso, vamos lá, eu vou pagar o remédio para você. Ele ficou emocionado, falou: poxa, você vai fazer isso para mim? Eu falei: claro, com o maior prazer. Eu fui lá, comprei o remédio para a filha dele, e na hora de ir embora eu falei: olha, se você precisar de alguma coisa, você me liga. Escrevi meu nome, deixei meu telefone, e aí quando ele viu meu nome, ele falou: você que é o Fábio Teruel? Eu falei: sou. E começou a chorar. Eu falei: que você está chorando por quê? Ele falou: irmão, eu rezo com você todo dia pelo rádio. E eu rezei de manhã hoje, pedindo para Deus que se meu patrão não me fizesse um vale, que ele colocasse um anjo no meu caminho para me ajudar. E, cara, você que apareceu. Aí, eu comecei a chorar junto com ele. Eu preciso parar com essa mania de chorar desse jeito, né? Mas eu tô gravando esse vídeo só para agradecer a Deus pelo fato dele ter me feito um doador. Parei para agradecer por Deus ter me feito um doador. Doador do quê? Dos recursos.
O padre Fábio entendeu que o negócio da vida dele é cuidar e salvar. Porque se ele não entendesse isso, ele teria atropelado o motoqueiro que meteu o pé no retrovisor dele. Mas aquele motoqueiro é negócio de Deus, é o negócio dele, é salvar o motoqueiro. Então, quando a gente entende, né, que cuidar e salvar faz parte do nosso dia a dia, em tudo que a gente faz, a gente vai entender que a nossa mulher, o nosso filho, o nosso vizinho, as pessoas, são o nosso negócio. Como é que eu vou falar com elas? Como é que eu vou agir com elas? É no intuito de cuidar e salvar, cuidar e salvar. Tem uma outra senhora, Dona Orquídea, e ela tem algo interessante para a gente também. Eu acho que o tempo da gente é muito precioso. Enquanto a gente está aqui, a gente tem que aproveitar o máximo e dar o máximo que a gente pode. Eu toda a vida trabalhei, ajudei quem eu pude. Eu e essa minha amiga, a Rebeca. Ela leu no jornal que a dona Carmen estava precisando de voluntária no Hospital do Câncer. Aí nós fomos, não saí mais. Nasci dia 31 de dezembro de 1927. Tenho 87 anos. Eu trabalho uma vez por semana no Hospital do Câncer. Há 50 anos. 51, né? Vai fazer esse ano aqui. Para mim não é uma obrigação, é uma devoção mesmo. Dá, não esperando o retorno, mas vem. O retorno vem de uma maneira ou de outra. Aprendemos a fazer a prótese mamária, foi feito por médicos, lógico. Você não pode calcular como isso aqui é anatômico. Ele é tão perfeito que a gente tem uma sensação que nem é artificial. Como que é gratificante você sair daqui e saber que você fez alguma coisa, né, em prol de alguém que você não conhece, mas que você deixou alguém feliz. Então você fica feliz também. Quando você tem contato direto com a paciente, é raro, porque quem vai buscar são as enfermeiras. A gente que apresenta a prótese para ela, né? Então, elas acabaram de fazer a cirurgia, faz o curativo. No término do curativo, que é onde ela já vai colocar o sutiã, que a gente apresenta a prótese para ela. É uma entrega, exatamente, é uma entrega. Porque se você não se doa, a troco do que você está aqui, eu não sei qual é o motivo da gente estar aqui, algum motivo deve ter, né? Não desperdiçar o tempo, eu acho que o tempo é tão sagrado. Ao mesmo tempo que a gente se diverte, a gente ajuda também. É assim que a gente passa a vida. É assim que a gente passa a vida. Como é que você passa a vida? Como é? Concentrado em você e sua família? 51 anos atendendo como voluntária no Hospital do Câncer. E os orfanatos? E os asilos? E os hospitais? Tanta gente precisando. E nós estamos concentrados em nós e nossa família. O nosso fim de semana, o nosso feriado, as nossas férias, Precisamos abrir o leque. Tem um texto que diz assim: é somente quando cumprimos o propósito divino em nossa criação que a vida pode ser uma bênção para nós. Se não cumprir, a vida vai mais ou menos como a maioria. Mas a gente só vai ser realmente feliz quando nós cumprimos o propósito pelo qual nós fomos criados. A maneira de alcançar a verdadeira felicidade é buscando o bem dos outros. Cuidar e salvar. Acho que vocês já podem ir. Conseguem descer? Ou estão duros? Obrigado, tá? Buscando o bem dos outros. Bom, terminou. Vou cantar uma música agora. Só peço que ninguém saia, porque a música é um complemento do sermão, tá bom? E escute o que é que essa música fala.
nesta vida grandes combates, golpes tão fortes, imensuráveis, quando se perde tudo, quando não sobra mais nada, quando se chora um rio e tudo é frio e sombrio, quando a esperança vai se acabando e as lembranças vão sufocando. Nesse momento tão fatal, Deus manda alguém especial para lhes mostrar que Ele ainda os ama. Por isso quer nossos pés, nossas mãos, nossa voz, nossa vida. Deus quer que mostremos, que falemos de amor com a mão estendida. Deus quer hoje usar nossa vida e abençoar outras vidas, porque existem milhares que nunca verão Jesus, verão você e eu. Quantas batalhas temos lutado, quanta tristeza tem nos cercado, quando a razão não explica e o coração não entende o que fazer para ser forte, quando enfrentamos a morte. Mesmo que o pranto dure uma noite, o sol desponta lá no horizonte e sua luz vem nos lembrar que a escuridão vai acabar, não vai durar. Existe um Deus que nos ama, por isso quer nossos pés, nossas mãos, nossa voz, nossa vida. Deus quer que mostremos, que falemos de amor com a mão estendida. Deus quer hoje usar nossa vida e abençoar outras vidas, porque existem milhares que nunca verão Jesus, verão você e eu. Deus não tem mãos senão as nossas, Deus não tem pés que não sejam os nossos. Ele nos pede que vivamos este amor que nós pregamos. Por isso quer nossos pés, nossas mãos, nossa voz, nossa vida. Deus quer que mostremos, que falemos de amor com a mão estendida. Deus quer hoje usar nossa vida para abençoar outras vidas, porque existem milhares que nunca verão Jesus, verão você e eu. E aí,
que a gente vai fazer com o que a gente ouviu hoje? Quero te pedir uma coisa, não deixe cuidar e salvar sair da sua mente e do seu coração, não deixe. Porque senão você vai perder o rumo da vida. Você vai continuar, sabe, correndo atrás dos móveis, imóveis e automóveis e nunca vai ser feliz completamente. Põe isso na sua cabeça. Você foi feito, criado, está na sua genética, cuidar e salvar, cuidar e salvar, cuidar e salvar. E as outras coisas serão acrescentadas, acredite. Eu sei que o Espírito Santo está falando ao seu coração, eu sei. Porque está falando no meu, e ele está aqui. E eu acho que você está pensando assim, puxa vida, como é que eu posso fazer para cuidar e salvar? Você precisa se planejar. Como é que você vai gastar o tempo com os pobres e necessitados, perdidos, e com a sua família? Planejamento. Como é que você vai gastar o seu dinheiro? Como você vai dividir as suas habilidades? O que você vai fazer? Precisa parar para pensar, falar, meu Deus, como é que eu faço isso aqui? Mas tem um fator que ele é decisivo e preponderante. É que você é fraco e você é fraca. E não consegue fazer o que você se propõe a fazer, o que você quer fazer e que o Espírito Santo está falando para você fazer. Você não consegue porque você é fraco, você é fraca. Nossa, pastor, sabe por que eu estou dizendo assim? Porque eu sou fraco. Porque eu sei como você é, porque eu sei como eu sou. Eu quero, mas não consigo. O apóstolo Paulo dizia, aquilo que eu quero eu não consigo, mas aquilo que eu não quero eu faço. Por isso, nós precisamos desesperadamente do poder de Deus na nossa vida. E Ele só virá se você estiver perto dEle, se você o buscar, se você orar, se você jejuar. Senhor, ajuda eu cumprir o propósito da minha vida de cuidar e salvar. Porque se você não tiver esse poder, você vai continuar fazendo a mesma coisa que você fez até agora e nada vai mudar. Quer pedir esse poder? Levanta a sua mão. Senhor nosso Deus, olha para a nossa mão levantada. Nós estamos dizendo com isso que nós reconhecemos que nós somos fracos e que nós precisamos do seu poder. Estamos dizendo com isso que nós queremos buscar ao Senhor e ao seu poder, para que através do seu poder a gente possa cuidar e salvar. Tira o egoísmo do nosso coração e põe propósito e significado na nossa vida. E que cumprindo os teus propósitos, sejamos as pessoas mais felizes do mundo. Da tua bênção, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho. E que ao cumprirmos a sua missão, o mundo seja iluminado pela sua glória e Jesus possa voltar. Entregamos a nossa vida nas suas mãos. Que se cumpra em nós o seu querer. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.